A partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar sempre de assuntos importantes, assuntos relevantes e, claro, sempre contando com a sua audiência. Se você nos acompanha pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude aqui a divulgar a nossa programação. Se você está aí com a gente em nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ative aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente, não perde sequer um minuto aqui do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Mas vou te fazer um convite especial. Se inscreva aí no nosso canal, Rádio Grande FM. Assim você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui de Saúde e Bem-Estar, os mais diversos e variados temas. Você tem aí à sua disposição e você pode rever esses programas e compartilhar também com quem você queira. Esse programa aqui também, claro, ficará à sua disposição para você rever depois e também compartilhar. Por isso, é importante você se inscrever, Rádio Grande FM, em nossos canais, em nossas plataformas digitais. Como sempre, o nosso programa traz sempre assuntos importantes, assuntos relevantes, assuntos atuais para que a gente possa tentar entender um pouquinho mais e, quem sabe, despertar em você a oportunidade de conhecer mais sobre o assunto. E hoje estamos recebendo 2 convidados especiais que vão falar de um assunto bastante bacana aqui no nosso programa. Nós vamos falar hoje sobre harmonização facial, mas vamos falar também da ortodontia de maneira geral, de alguns aspectos importantes que essa área trabalha e que pode ajudar e contribuir muito para que você tenha realmente bem-estar na sua vida. E hoje vamos conversar com o Antônio Carlos Guilherme, ele que é especialista em ortodontia e implantes dentários, está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Paulo, obrigado. Obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos. Bom, a odontologia vem evoluindo, né, há 20 anos para cá. E eu gosto de falar que a gente era um primata. Sim. E hoje a gente tem uma evolução muito grande. E a gente tem, tanto em tecnologias que vieram para nos auxiliar, como em materiais, né? Os materiais vieram para facilitar os tratamentos, para deixar o tratamento mais indolor, menos indolor, mais tranquilo, né? E assim, a qualificação também dos profissionais evoluiu muito também nesse período que você está citando, né? E a odontologia, ela abriu um leque muito grande dentro da nossa área, porque além da odontologia tradicional, nós conseguimos trabalhar também com a harmonização facial, que foi uma conquista da nossa área também, né? Porque nós trabalhamos com a parte de cabeça e pescoço, então nada mais um cirurgião dentista está apto a trabalhar nessa face também, né? Bacana. De modo geral, né? Muito bem. Aliás, quando a gente fala de harmonização, também tem que pensar em harmonia, né? Sim. E nada melhor do que a harmonia quando você trabalha junto, quando você está trabalhando aí com uma equipe que você tem um entrosamento legal. E nós estamos com um casal aqui, né? Porque então, vamos participar junto aqui com a gente, a Vânia Regina Pérez Guilherme, né, que é a esposa aqui do Antônio Carlos. Ela é especialista, né, em odontia, mestrando em harmonização facial. Sim. E vai contribuir aqui com a gente. Vânia, também seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Espero que a gente possa bater um papo bem legal aí sobre esse assunto que é tão novo e traz tantos benefícios para nós. Tá certo. Antônio, eu quero começar falando contigo, porque nós estamos falando dessa evolução, disso tudo, mas também muitos desafios ainda são enfrentados dentro dessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobretudo, né, desse trabalho que vocês fazem em adultos, né? Porque quando você pega de criança, você vai formando, é diferente. O adulto, às vezes, já chega para você tendo que reconstruir ou refazer algo que está desarmonizado, vamos dizer assim. Então, esse é um desafio para vocês também, né? É grande. Porque a odontologia, como eu disse, a evolução dela era uma odontologia muito precária. Daí chega muitos pacientes para nós com muito medo do tratamento, medo de fazer o implante, com muitas dúvidas, né? E hoje não, hoje a gente consegue esclarecer para o paciente que é um tratamento super tranquilo, a gente tem previsibilidade no tratamento e a gente consegue resultados excelentes. Então, o paciente adulto que vem com esses medos, a gente consegue fazer um manejo e trabalhar tanto psicologicamente como mostrando com as novas tecnologias a facilidade que é hoje um tratamento odontológico, e é um tratamento indolor. A gente consegue
assumir isso e trabalhar de uma forma que o paciente não sinta tanta dor nos tratamentos, né? Sim. Ô, Vânia, o Antônio falou de questão psicológica que eu acho que é bastante interessante, porque se a gente pegar a nossa geração, por exemplo, a gente cresceu sendo colocado medo de ir ao dentista, de fazer qualquer desse tipo de tratamento. Quando você ouve o barulhinho lá da maquininha, você já arrepia. Então as pessoas... Isso, ou seja, desconstruir isso também é interessante que a gente passa a falar um pouco mais. Esse conhecimento precisa chegar às pessoas, né? Com certeza. É interessante que o barulhinho, na verdade, não é ele que causa medo, mas quando se remete ao barulhinho, lembra-se da dor. E aí a pessoa fala que medo do barulho, mas na verdade ela tem medo de sentir dor. E como houve o barulhinho do motor, que hoje ele está bem silencioso também, até isso a gente conseguiu melhorar muito, ele está extremamente silencioso. E as anestesias também, elas estão muito mais confortáveis, a gente consegue uma analgesia melhor para o paciente, e isso torna o tratamento muito mais tranquilo. Eu sou psicóloga também de formação, então eu consigo trabalhar bastante esse manejo, a gente tem muito amor pela profissão, e isso também ajuda muito a gente é muito empático aos nossos pacientes. O adulto, principalmente a nossa geração, ela chega com muitos medos, porque já veio de muitos traumas, de muitas dores. Normalmente não se ia para fazer a prevenção, se ia para fazer tratamentos curativos, né? Então normalmente chegava-se ao dentista para tratar um canal, ou fazer uma exodontia, ou fazer uma restauração profunda que já gerava dor. Hoje não, hoje a gente faz mais a prevenção. Sim, e é interessante, né, Antônio, como a gente falou dessa evolução, como no passado tinha quase que mutilações, né? O método mais comum quando se tinha dor de dente ser arrancado. E aí você tinha lá a questão da dentadura e tal, e hoje você evolui para essas próteses fixas. Hoje é possível você ter uma vida com qualidade tendo a utilização de um implante, de uma prótese. Com certeza. Eu tenho pacientes, Paulo, que quando jovem os dentes estavam tortos ou estavam com um pouco de cárie, e a metodologia antes era o quê? O dente estava muito detonado, era extração dentária mesmo. Não tinha muita tecnologia nessa área. E hoje tem pacientes que chegam para mim e falam assim, doutor, quando eu fiz 15 anos de idade, eu ganhei do meu pai uma dentadura. Meus dentes eram tortos, eram estragados, daí arrancava tudo e colocava uma dentadura. Hoje, na implantodontia, a gente consegue reabilitar esses pacientes com um protocolo que a gente chama, né? A gente coloca em média aí 4 parafusos. Hoje a gente diminuiu muito também a quantidade de enxertos ósseos que a gente fazia antes, que também judiava um pouquinho mais o paciente. Com as técnicas novas, os implantes novos que a gente está trabalhando, a gente consegue um preparo de 4 implantes e resolver reabilitar o paciente. 4 superiores, 4 inferiores, reabilitamos o paciente. O paciente volta com qualidade de mastigação, estética, funcionalidade articular, né? E aí entra aquilo que a gente falou, a autoestima, né? Sim, porque demais, quantas pessoas às vezes abriram mão de uma vida social por vergonha, né? Muito, muito. Existe muito isso. Os pacientes que nos procuram falam, o convívio social quando ele vou comer, quando você se alimentar, e a gente tem uma prótese, fica com medo dela cair, né? E a gente consegue resultados excelentes com os implantes. Vânia, mas além disso tudo, claro, a gente falou da autoestima e ela é importante, a gente tem que pensar nisso também, mas a gente tem que pensar na questão da saúde, né? Porque não cuidar e não fazer esse acompanhamento pode acarretar em doenças sistêmicas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Do que essa falta de cuidado pode levar. Na verdade, a nossa boca, ela é por aqui que entra tudo, né? Inclusive bactéria. E a nossa boca, quando ela não está com uma saúde legal, tudo vai para a corrente sanguínea. Tanto quando uma pessoa tem um problema cardíaco, uma hipertensão, para tirar daquele quadro, coloca-se um comprimido embaixo da língua. Por que isso? Porque ali os vasos sanguíneos vão absorver rapidamente aquela medicação e vai para a corrente sanguínea. E bactéria também. Então hoje a gente já tem pesquisa que mostra que 80%, é um número muito alto, das endocardites bacterianas vem de problemas bucais. Então, tártaro, raiz residual, que a gente chama quando o dente ele é corroído pela cárie e fica só a raiz ali expostas, má higienização, tudo isso está mandando gengivais, né? problemas periodontais, está mandando para a corrente sanguínea bactéria. E tem outras situações, né, que pode levar a pessoa a ter esse problema que a ortodontia precisa resolver. Falar do bruxismo, por exemplo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, porque é algo muito comum e que as pessoas às vezes demoram muito tempo para ter esse diagnóstico. Ou seja, precisa estar atento com isso, né? Sim. O bruxismo, a apneia, são coisas assim que são o mal do nosso século, né? O
O bruxismo está muito relacionado ao estresse também do nosso dia a dia, né? E antes, quando a gente fez a faculdade, na época, 20 anos atrás, não tinha um diagnóstico muito correto do bruxismo, né? Sim. Hoje a gente sabe que é estresse, por exemplo, às vezes o paciente tem algumas perdas dentárias que sobrecarregam alguns dentes, né? Mas o estresse está relacionado muito forte nessa... E a gente consegue tratar hoje com placas miorrelaxantes, essas placas miorrelaxantes, elas fazem o relaxamento muscular. Sim. E o paciente tem esse conforto e protege os dentes de continuar com aquele bruxismo, né? Então a gente tem um controle bem legal e é uma placa confortável, uso noturno, é bem tranquilo. Sim, até para quem está nos acompanhando, entender o bruxismo é aquele ato de ranger os dentes, né? Isso vai desgastando ali os dentes e provocando lesões, né? Sim, com certeza. O desgaste, além de forçar ali a estrutura dentária, provocar o desgaste, ele vai começando a afetar toda a musculatura. Vem para o masseter, vem para a temporal, o paciente começa com cefaleia, dor de cabeça, dor cervical. Eu tenho pacientes que a gente trata que o paciente reclama de muita dor cervical, dor nos ombros, e é tudo relacionado ao apertamento dentário e o bruxismo. Ô, Vânia, você falou agora há pouco dessa questão alimentar, que a nossa boca é a porta para muitas coisas, né? Aí quando a gente fala da questão, por exemplo, de alimentação, as pessoas falam, não, mas se eu fizer uma higienização legal... Não, mas não é só isso, né? Não. Também a gente precisa saber fazer a escolha desses alimentos, que é o que também pode interferir nessa qualidade dos nossos dentes. Né? Sim, na verdade, uma maçã... ela é ótima para fazer uma autolimpeza, mas nada disso, nada desse tipo de alimento, ele substitui a visita periódica no dentista. Por quê? Porque a limpeza que a gente faz manual, seja ela com uma escova, a gente sabe que o dente tem 5 lados. Muitas vezes a gente limpa 2, higieniza 2, e esquece ali outras áreas que é com fio dental que é usado. Então, muitas pessoas não usam o fio dental sistematicamente, mesmo quando usa de forma incorreta. E também não substitui a limpeza feita no consultório mesmo. Então, açúcar, né? Vamos falar de alimento. Açúcar, ele é um veneno para tudo, inclusive para os dentes. E o açúcar, às vezes falam, não, mas eu não consumo muito açúcar, mas consumo muito carboidrato, que também é metabolizado. O final dessa metabolização é o açúcar. Frutose também, frutas muito ácidas também, ela é prejudicial. Sucos, alguns sucos muito ácidos, refrigerante, café em excesso, tudo isso, café com açúcar, né, principalmente, tudo isso afeta significativamente a saúde dos nossos dentes. Que interessante, né, Tony? Quando a gente vê, a gama é bastante extensa em relação a isso, né? E como às vezes a falta de informação leva as pessoas a chegar num estágio mais avançado lá. Para a gente fechar essa questão e depois entrar propriamente dito no trabalho de ortodontia, para a gente falar um pouquinho mais de estrutura, pensar um pouquinho mais na parte estética, né? Você existe algo mais em termos de doenças dentárias que nós não abordamos aqui, que você acha interessante que as pessoas fiquem atentas, que são muito comuns no nosso dia a dia? Hoje, a grande maioria de cânceres bucais são diagnosticados no consultório do dentista. Porque por isso que a gente pede rotineiramente os pacientes nos procurarem de maneira periódica para a gente fazer uma avaliação, fazer um exame radiográfico, para ter controle dessa saúde bucal, né? E ali a gente às vezes se depara com várias coisas, um câncer bucal, doença periodontal, que vai acarretar uma perda dentária. Então a gente fala que a prevenção é o melhor remédio, né? O paciente está ali nos procurando periodicamente. Não precisa esperar a dor, não. Você pode fazer exatamente nesse sentido, né? Porque as pessoas comumente vão quando estão com algum problema. Verdade, né? Então, verdade. Quando explode a bomba, né? Exatamente. O dente do siso também é extremamente importante avaliar. Tem pessoas que não precisam, não é todas as pessoas que precisam fazer a extração, mas a grande maioria. E é comum aparecer no consultório pessoas com dor no segundo molar, que é um dente antes do siso. Porque quando você radiografa, o dente do siso está aqui, ó, comendo a raiz literalmente do segundo molar. E ele nem sabia que está impactado ali dentro do osso. Então ainda é muito comum, porque a gente teve um período aí, até por conta do modismo, que até pessoas que não tinham necessidade queriam fazer a utilização de aparelhos dentários. Ainda tem isso ou isso diminuiu bastante? Não, ainda tem.
tem pacientes, por exemplo, assim, edêntulos que usam dentadura, era o sonho de usar aparelho, quer que cole aparelho só para deixar estético. Mas tem um aparelho que você não precisa, na verdade, promover nenhum tipo de alteração no dente, apenas para questão estética mesmo, né? Hoje a ortodontia também houve essa evolução. A gente começou a trabalhar com aparelhos que eu falava que era cerca, parecia uma cerca, né? Mas hoje a evolução desses aparelhos, ele diminuiu dor, porque todo mundo achava o quê? Que a ortodontia, quando estava doendo, é que estava movimentando os dentes. Mas não, hoje a gente sabe que a dor não é um sinal correto de movimentação dentária e qualidade dessa movimentação. E os aparelhos evoluíram para os aparelhos invisíveis, que são placas que a gente troca mensalmente, e a gente consegue um alinhamento e uma estética perfeita. Você tira para comer, tira para escovar. Então, uma facilidade imensa na ortodontia para a gente movimentar dentes. Tá muito bem, então. Tem as duas coisas, então. Tem aqueles que querem o aparelho e outros que querem esconderem. A gente consegue atingir os dois públicos. Sim. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, né? Você está nos acompanhando pelo Facebook. Vou lembrar mais uma vez, é importante você curtir, marcar seus amigos, compartilhar aqui o conteúdo, esse papo legal que a gente está tendo aqui. De repente pode ajudar muita gente que está nos acompanhando e tem algumas dúvidas. Se você está conosco pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM. Falar um pouquinho da questão, você falou da apneia, né? Agora há pouco a gente estava falando de um assunto, né? Tem aquela questão do ronco também, que também isso também pode ser tratado com vocês, né? A odontologia também entrou nessa área e nós conseguimos resultados excelentes com aparelhos de apneia. Às vezes o paciente, às vezes leigo, fala assim, poxa, mas como com um aparelho de dentro da boca pode resolver uma apneia? Os aparelhos hoje, eles fazem um movimento de avanço de mandíbula. Quando a gente avança a mandíbula, a gente acaba liberando toda a passagem respiratória. Então o paciente dorme com o aparelho, que ele vai fazer o avanço, que a gente mantém a mordida para frente, e nisso o paciente ganha em ronco, a apneia, que a apneia a gente sabe que é uma parada respiratória, né? Mais de 10 segundos. Eu tenho pacientes no consultório que têm paradas respiratórias de 50 segundos. É muita coisa, né? Então a gente consegue uns tratamentos, resolver bem legal. E principalmente, claro que não elimina, a gente quando o paciente chega no consultório, a gente pede uma polissonografia, a gente manda num consultório médico, faz esse exame, a gente mede o grau de apneia, e ali a gente, com o auxílio do médico, a gente consegue avaliar se o paciente precisa de um CPAP, que é o respirador mesmo, ou a gente pode partir para o aparelho de apneia. Mas a gente tem que selecionar os casos para ter um resultado excelente, satisfatório, né? Então, e aí por isso que é importante essa equipe multidisciplinar para fazer esse acompanhamento. E a apneia causa vários problemas para o paciente. Um deles é sonolência, cansaço, falta de concentração, né? Saúde não fica legal, o cara não consegue ter uma qualidade de vida, né? Não consegue. Ô Vânia, vamos falar um pouquinho da harmonização facial. Porque quando a gente fala o que é harmonização facial, eu queria que você explicasse para tentar entender o que é isso, né? Fala-se muito na simetria, ou seja, o que pode caracterizar a harmonização de uma maneira geral? A harmonização facial são conjuntos de procedimentos que faz com que o rosto fique mais harmônico. Então, por exemplo, a simetria não significa um rosto assimétrico, ele pode ser bonito. Sim. Né? Por exemplo, eu costumo brincar e falar para os meus pacientes que a Angelina Jolie, ela é totalmente assimétrica e casou com Brad Pitt. Tá tudo bem. Então, o que a gente não pode deixar com que traços extremamente assimétricos, eles comprometem a nossa estética facial. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de harmonização. A harmonização facial, esse tema ficou pejorativo no início, e eu costumo dizer até que a gente precisa ensinar as pessoas a entender o que é harmonização facial. Sim. Porque quando se pensa em harmonização facial, pensa em deixar a mandíbula quadrada, queixo exagerado, e hoje a gente já sabe que não é isso. A harmonização facial é você fazer com que o paciente gerenciar o envelhecimento. Sim. Ou disfarçar pequenas áreas que tornam o rosto antiestético. Né? Na verdade, todo mundo é bonito, que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Sim, sim. Mas às vezes tem alguns detalhes no nosso rosto que nos impedem de viver a nossa melhor versão. Então, por que não? Sim. Com procedimentos ali pontuais, a gente realçar aquilo que é belo e disfarçar um pouquinho aquilo que incomoda. Talvez seja o primeiro ponto, Vânia, quando a gente pensa dessa questão de fazer para agradar o outro. Sim. Não é agradar a si, porque quando se eu estou bem, quando eu me olho no espelho e vejo que aquele resultado daquilo que eu busquei no profissional me satisfaz,
obviamente que perante aos outros eu vou me sentir bem, né? É muito comum as pessoas falarem assim, eu falei para minha amiga que eu ia fazer X coisa, ela fala, você não precisa. Mas a gente faz para nós mesmos. Sim. Você tem que se identificar com a imagem que você vê no espelho. Quando você não se identifica, eu trabalho muito com mulheres na menopausa. E eu vejo o quanto o envelhecimento ele mexe com a autoestima. Sim. E o quanto que é legal quando você consegue devolver traços que remetem à jovialidade. Não que a gente queira a fórmula da juventude, a gente até que quer, mas não existe. E está tudo bem. E a harmonização não é você transformar a pessoa numa outra pessoa. Sim. A harmonização bem feita não é isso. A harmonização bem feita é aquela que realça a sua beleza. Ponto final. Ponto final. Bacana. O Antônio, mas também para chegar às vezes nesse processo precisa de alguns procedimentos que aí você às vezes precisa mexer com essa própria estrutura. Você falou agora há pouco de mandíbula, você precisa mexer um pouco mais. Ou seja, isso também é importante ser observado e avaliado até que ponto isso pode ser feito e que aquele paciente precise disso. Claro. Não, a arcada dentária é uma estrutura que mantém toda a estrutura externa, né? Que é a pele, músculo, os coxins de gordura. Sim. Então, a presença dos dentes ali é uma sustentação desse tecido. Quando há falta deles, eles têm a tendência, a gente perde dimensão vertical, o rosto fica mais achatado, murcha, bigode chinês fica mais evidenciado. Então, hoje uma reabilitação bucal, repor os dentes que estão faltando ou reestruturá-los é muito importante hoje para a nossa área, para a harmonização facial. É comum, às vezes chega paciente que quer preencher o bigode chinês, mas quando a gente faz uma avaliação intrabucal, a gente percebe que tem faltas de dentes. Dá para preencher? Dá, mas para a gente resolver o problema é necessário reabilitar. Sim. Às vezes a boca, o lábio está murchinho, precisa preencher, mas perdeu dimensão vertical, às vezes por bruxismo ou por falta dentária. Então é importante casar tudo isso, todas essas estruturas, para que a gente chegue num resultado legal, bacana. Ô, Vânia, você falou agora há pouco, a gente ainda não tem a fórmula da juventude, mas a gente evoluiu bastante nesse sentido. E esse trabalho entra também depois, claro, numa série complementar, não basta ir lá com vocês, fazer esse trabalho e ela também não ter uma rotina. Aí entra aquela questão de exercícios, de você ter alimentação, uma série de outras coisas, né? Ou seja, esse passo que vocês fazem é só uma etapa para que isso aconteça, né? É 50% no consultório, 50% hábitos do paciente. Exemplo, não adianta fazer uma hidratação, um bioestimulador de colágeno numa pessoa que não toma água, que não se alimenta direito, que os hormônios não estão ok, que a saúde física, porque quando eu coloco um bioestimulador de colágeno, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para o seu corpo, volte a produzir o colágeno perdido, que as nossas fibras produziam até os 25 anos. A partir dos 25 a gente para de produzir. Então, se essa saúde do paciente não está ok, se ele não tem hábitos saudáveis, se tem uma vida extremamente estressante, se tem tabagista, ou o nível de álcool é muito alto, a gente não tem uma resposta favorável. Sim. O Antônio, quando fala dessa questão, a gente estava falando, hoje, por exemplo, as gerações foram mudando. A gente tinha, hoje, inclusive em outro programa, estava falando sobre a questão da expectativa de vida do brasileiro em si. Se você pegar 20 anos atrás, era até 65, no máximo 70 anos. Hoje vai até 80, 90 com facilidade. Mas você precisa chegar bem. Claro. Hoje a maioria das pessoas chega bem de saúde, mas quando olha no espelho, às vezes ainda não consegue, por conta das suas condições de vida, né? Viu? Estão se falando em 120 olha anos. Só. Olha que delícia. Porque aí entra essa questão, porque às vezes pelo modo de vida, né, o corpo ele acaba sofrendo todas essas ações e a gente paga com essa questão toda. Então é importante que as pessoas, a gente estava falando agora há pouco de prevenção. Quando a gente fala desse cuidado com a nossa face, com a nossa boca, com os nossos dentes, isso é a mesma coisa que aquele que vai na academia, que está malhando, que cuida do restante do corpo, também precisa ter isso. Né? Sim, é um cuidado que antigamente não era valorizado, né? Sim. Que a pessoa falava assim, e hoje os dentes são um cartão de visita. Estou falando dos dentes, tá? Daí eu falo da harmonização. Mas hoje você pega uma pessoa, por exemplo, assim, com 50 anos, 60 anos, antes eu olhava para uma pessoa de 50 anos e falava, velho, né? Hoje as pessoas estão envelhecendo com uma qualidade de vida muito melhor, né? Praticando mais exercícios. Até a gente estava conversando esses dias, né? As pessoas estão mais dedicadas nisso, cuidando da saúde bucal, cuidando da saúde, não cuidando da doença, né? Bacana isso que você coloca, né? Porque a gente entende verdadeiramente qual que é o objetivo. Aí
quando passa para você a questão da harmonização, que ele está falando dos dentes, né? A gente falava aqui sobre isso, né? Também pela própria evolução dos tempos, a nossa imagem hoje vale muito. Quem quer postar nas redes sociais, para quem tem as suas atividades, para você se apresentar bem no seu negócio. A imagem também conta e as pessoas estão buscando isso cada vez mais. Na verdade, a imagem, ela chega antes do nosso talento. Então, antes da pessoa conhecer o seu talento como profissional, ele compra a sua imagem, infelizmente. É assim que o nosso cérebro funciona. Foi construído isso. Essa questão da imagem foi construída ao longo dos anos. E a pessoa bem posicionada, em tudo, nas vestes, na aparência, ela tende a ser mais aceita no mercado de trabalho. E são pesquisas seríssimas no mundo, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. E mais, falando de longevidade, de viver mais, hoje a gente já sabe que, eu vou falar de mulher, que é o meu público, tá? As mulheres maduras, mulheres menopausadas, mulheres 50 a mais, elas são ativas. Acabou a vida reprodutiva, mas a vida produtiva continua. Então elas precisam se enxergar no espelho como elas são por dentro. São ativas, são cheias de energia, são dispostas, estão ali ainda no mercado de trabalho. E eu ouço todos os dias, e não é brincadeira, às vezes a gente pensa que estética é vaidade. Não, estética é saúde mental, saúde emocional. Eu vejo o quanto mulheres estão mal na vida pessoal, na vida profissional, por não se aceitarem. Exatamente. E não é uma aceitação, porque eu quero voltar a ter 20 anos. Não, mas esse rosto derretido não conecta com a energia que eu tenho de dentro, né? Então é bem importante a gente entender e respeitar esse novo momento que a gente está vivendo. O Antônio, e é importante quem está nos acompanhando também, porque a gente está falando de procedimentos, mas agora então vou ter que viver lá no dentista, vou ter que viver lá na clínica fazendo trabalho. Não, a gente percebe, está acompanhando que são coisas duradouras, ou seja, quando se faz um implante, ou seja, é algo que para um longo período, a harmonização da mesma forma, né? Ou seja, não é que você precisa estar todos os dias lá. Não, com essa evolução, eu volto a repetir, a evolução dos nossos materiais, a gente tem uma longevidade muito grande nos tratamentos, né? Os implantes hoje, claro que um implante é igual a um dente. Se você não cuidar, ele vai ter a mesma doença que se instala, por exemplo, num dente, ele pode se instalar, não cárie, né? Mas a periodontite pode dar uma implantodontite no implante. Sim. Você pode chegar a perder o implante. Mas hoje a longevidade desses implantes, a qualidade dos materiais que a gente está trabalhando, a longevidade, se o cara tiver um cuidado excelente, ele pro resto da vida dele. As lentes de contato hoje, que é o queridinho hoje das pessoas, né? As lentes também vêm com material excelente, durabilidade, força, não mancham depois de um tempo, porque mesmo na alimentação com café, alimentos com mais corantes, não tem manchamento, então esses materiais têm longevidade muito grande, né? Então depende muito do cuidado. Sim, bacana. Nós estamos chegando ao final do programa, Vânia, mas assim, nós não vamos falar em preços e valores, mas o que a gente quer deixar para quem nos acompanha, que ao você fazer isso, você está investindo em si. Ou seja, tem que ver como investimento, não como custo, né? Nossa, é exatamente isso que eu penso. Quanto custa você se sentir bem com a sua autoimagem? Quanto vale? Quanto isso é importante para você? Porque às vezes a gente fala, o valor é muito alto, mas se você se você entender que aquilo é um investimento, que você vai ter ganho também com aquilo, ganho de qualidade de vida, às vezes até mais oportunidades no mercado de trabalho, mais oportunidades no amor, porque as pessoas maduras hoje elas querem também viver grandes, estão ainda com o coração aberto para viver isso. E quanto vale? Isso não tem preço, vale? Não tem preço. Estar bem. E todo mundo merece estar bem, né, Antônio? Verdade. Sim. Verdade. Certo. Gente, obrigado por você estar aqui com a gente. Olha, foi ficaria nesse papo aqui. Nossa, tá gostoso. Né? Muito bom, flui muito bem. Mas obrigado pela aceitação, pelo convite. Vânia sempre gentil nos atendendo. Volte sempre. Esperamos estar já depois na nossa nova sede para poder recebê-los melhor. Vai ser um prazer. Mas foi muito bom ter vocês aqui. Obrigado. Foi uma honra. Obrigada, Vânia, também. Obrigada, pessoal. Você que gostou também, claro, pode deixar aí seu comentário. E se você tiver alguma dúvida, a gente encaminha para eles aqui também, tá? Eles terão outra oportunidade de estar aqui conosco para a gente se aprofundar em alguns outros temas que a gente, de repente, deixou de abordar aqui no programa de hoje, que você gostaria que fosse tratado. Pode mandar a sugestão para a gente, que a gente vai, com prazer, dar encaminhamento para que a gente possa trazer em outra oportunidade. Conversamos hoje, então, com o Antônio Carlos Guilherme e a Vânia Regina Pérez Guilherme, que estiveram aqui com a gente para falar um pouquinho a respeito de
belos sorrisos. Espero que você feche o programa de hoje com um sorrisão no seu rosto aí, para que você possa estar de bem com a vida e de bem com todos. Obrigado quem nos acompanhou pelos nossos canais no YouTube e no Facebook, acompanhou aqui a Grande FM, e claro, na semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso Saúde e Bem-Estar. Forte abraço, até lá.